Olá, boa tarde, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, então vamos lá para mais uma aula de ciências, né? Estamos chegando já ao final de semana, hoje sexta-feira, né? Então, só agradecer, né? Final de semana para descansar, mas amanhã temos aula, é sábado letivo, tá bom? Então, na aula passada, eu deixei uma atividadezinha na página 47, onde nós falamos um pouquinho sobre a introdução, né, da unidade 3, falamos sobre transporte e eliminação de substâncias. Então, nós vamos ver, né, algumas coisas relacionadas a isso. Bom, então ele diz o seguinte, para a gente observar essas imagens que nós temos aqui, tá certo? São 4 imagens que tem para que a gente observe, tá? Então, vamos observar aí as 4 imagens. Bom, aí ele diz assim, lá abaixo tem uma pergunta, assim, crie uma legenda para cada imagem que identifique as partes do corpo diretamente relacionadas às situações representadas, tá? Então, aqui na primeira, o que é que nós temos? Bom, aqui nós temos, né, pessoas correndo, né? Como se fosse praticando esporte. Então, quem colocou corrida está correto, tá bom? Aqui nós temos o quê? Né? Andando de bicicleta, né? Então na segunda, pessoas andando de bicicleta. Aqui na terceira, lá embaixo, o que é que nós temos? Bom, nós temos pessoas que estão com o prato na mão, então eles estão se alimentando, tá? Alimentando-se. E aqui a última nós temos vendo pessoas em uma fila. E lá tem o que? Masculino. Então aqui no caso, percebe-se que é o quê? Que são pessoas aguardando para utilizar o banheiro. Então vocês podem estar colocando isso daí, tá? Aguardando para utilizar o banheiro. Tá certo? Então, correndo, andando de bicicleta, alimentando-se e aguardando para, né, usar o banheiro, tá bom? Então, agora vamos para a página 48, para a gente falar mais um pouquinho sobre, né, esse meio de transporte e eliminação de substância no nosso corpo, tá? Então, página 48, vamos lá na página 48, certo? Bom, então observe o que nós temos aí, ó. Reações do corpo, né? Do nosso corpo. Como é que o nosso corpo reage diante de certas situações, tá? Então temos aí, olha só. Ai, desculpa, de vez em quando balança um pouquinho. Bom, tem assim. Brincar com outras crianças é muito divertido. Ainda mais quando a brincadeira envolve movimento, como as retratadas abaixo. Olha só as brincadeiras que nós temos aqui, ó. Crianças jogam vôlei, né, ó. Movimento do vôlei. E aqui nós temos crianças que brincam de pular corda, né? Aldeia. Tenódero Porã, São Paulo, né? São Paulo, capital, 2014. Bom, então cada uma dessas imagens, né, que estão aqui, que são retratadas no livro de vocês, temos mais uma logo abaixo, né? Então aqui a outra, o que nós temos? Crianças que brincam de pega-pega, né? Bom, e aí temos pense e converse. Bom, então, primeiro caso, eu quero que vocês observem bem as 3 imagens, tá certo? Né? E se imaginem vocês, né, fazendo essas atividades, brincando de vôlei, brincar de pular corda, brincar de, né, pega-pega. Se imaginem vocês praticando essas atividades aí. Bom, e lembrem, né, de como fica seu coração e sua respiração durante as aulas práticas de educação física. Como é que vocês se sentem? E como se sentem, né, também de um modo geral ao fazer atividades como essas, brincando na rua, quando vocês estão nessas brincadeiras aí, brincando, jogando futebol, né, handball. Então, como é que fica o coração e a respiração de vocês? Imaginem aí como é que é, tá? Bom,
Imagine também, né? Vamos aqui tentar elaborar aqui uma lista, né? De coisas, de atividades, situações nas quais a gente percebe, né? Alguma alteração do nosso organismo, né? Do nosso próprio organismo. Que seja ela decorrente de algum movimento ou seja ela de alguma emoção forte. Por exemplo, uma emoção inesperada, como um susto. Como é que fica o coraçãozinho quando a gente leva um susto? Um susto bem forte. E quando a gente, no caso, né, está esperando, muito ansioso, né, por alguma coisa que você pediu à sua mãe vai trazer de longe alguma coisa, um presente, uma coisa que você queria muito. Como é que fica o coração quando está perto de você receber? Ou quando vocês estão com medo? Como é que fica o coração? Bom, então imaginem aí, né? Vão imaginando, pensando como é que vocês, o coração e a respiração fica de acordo com as atividades físicas praticadas e também, né, no caso, os sentimentos, né? Algumas emoções, aliás. Bom, e aqui nós temos Pense e Converse. Como você acha que essas crianças ficaram, né, quando a brincadeira acabou? Como é? Pense bem aí, vamos refletindo para que a gente possa responder a página depois, as outras páginas. Por que será que isso acontece? Vocês sabem? Bom, então comente suas ideias com os colegas e o professor. Então vocês vão pensar aí para depois a gente falar sobre isso, né? Bom, então aqui a gente pode ver, né, que todos vocês poderiam responder, né, dizendo que ficaria com a respiração ofegante, né, com o coração batendo mais rápido, mais acelerado, não é assim, né? Que as pessoas ficam mais ofegantes quando a gente pratica alguma atividade física e o coração fica disparado, né? Cansados, né? A temperatura corporal aumenta e a gente começa a suar, não é isso? Que vocês me responderiam se nós estivéssemos presentes? Bom, então, isso acontece por quê? Porque a demanda por energia aumenta, portanto, é necessário, né, um maior, né, aporte de nutrientes, que é obtido pela quê? Digestão dos alimentos e transportados pela corrente sanguínea, que a gente viu lá na unidade 2. E de gás oxigênio, né, obtido pela respiração e também transportado pelo sangue. Tá certo? Bom, então agora vamos para a página 49. Então, seria isso que vocês iriam me dizer. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá? Do Pense e Converse. Então, vamos aqui agora registrar tudo isso na página 49. Essas experiênciazinhas de vocês. O que é que nós temos aí? Diz o seguinte: registrando reações do corpo, né? Aí tem assim: o que acontece com o seu corpo durante o esforço físico? Anote suas ideias. Bom, aqui nós já falamos, já comentei, praticamente dei a resposta, né? Mas eu quero que vocês escrevam agora com as palavrinhas de vocês, tá? Então, temos aqui um quadro diz assim. Então, botem a resposta de vocês aqui, tá? Aí a leitura. Você respira o tempo todo e já sabe que faz isso porque precisa de energia. Ninguém fica sem respirar, né, por muito tempo. Então, quando está realizando algum esforço físico, sua frequência respiratória aumenta e você fica ofegante. Além disso, o que mais acontece com o seu corpo? Bom, aqui não vai ser em dupla, tá bom? Vai ser individual. Faça o experimento a seguir e registre suas observações. Qual é o material? Um relógio digital, papel e lápis para as anotações, no caso, caderno, né? Então, o modo de fazer. Inicialmente, vocês precisam aprender como se percebe a pulsação. Igual tá no desenho, ó. Meu braço está aqui, né, ó. O relógio está aqui, então como é que eu vou sentir a pulsação? Bota aqui o dedinho, ó. E vamos sentir, a gente sente pulsar,
tá? Coloque os dedinhos aqui, ó, no braço de vocês, bem aqui no meio, ó, 2 dedinhos. E sente uma coisa, né? Sente pulsar o pulso, tá bom? Bom, então, decidam quais dos dois ficará, né, fará as medições e marcações primeiro. No caso, você tiver alguém na sua casa que possa fazer junto com você, né, vai fazendo o gesto e o outro vai anotando, tá? Caso seja você, coloque a ponta dos dedos, indicador, como eu fiz, e médio no punho do colega, né? Delicadamente, como mostra a imagem. Então, tente sentir a pulsação dele e conte os toques por segundos. Ou seja, vocês vão colocar aqui, né, ó, o braço. Isso aqui dá pra vocês fazerem sozinho, cada um contar o seu, tá? Não precisa de outra pessoa. Você bota aqui o seu dedinho, tá? Aí encontra, né, o pulso, aí conta, por exemplo, marca lá com o relógio. Bota, no caso, né, o tempozinho lá no seu relógio. Aí você marca. Aí vai contando quantas vezes vai pulsando, né? Conta até chegar a 1 minuto. Aliás, tá falando 30 segundos, tá? Não precisa ser 1 minuto, só a metade de 1 minuto. Anote o resultado. Na sequência, ele deve correr sem sair do lugar durante 1 minuto. Aquela atividadezinha que o professor de educação física faz, tá? Correr parado. Então, depois que você correr parado por 1 minuto, novamente sinta a pulsação e conte os toques por 30 segundos. Depois da corrida, aí você vai lá de novo e conta. Conta antes da corrida e conta depois da corrida, tá bom? E anote os dois resultados. Antes da corrida, quantas batidinhas, né? Quantas pulsações. Depois da corrida, anota quantas pulsações, tá bom? Certo? Lá na página 50, a gente finaliza esse registro, tá? Página 50. Vamos lá. Na página 50 tem assim. Lá na quarta opçãozinha, né? Ele diz assim: esperem 5 minutos e conte novamente por 30 segundos e a pulsação dele e anote o resultado. Então, são 3 vezes, tá? Vocês vão fazer isso. Multiplique o resultado das 3 medições por 2. Esse cálculo é necessário para saber a frequência cardíaca. Isto é, o número de batimentos do coração dele em 1 minuto. Anote o resultado. Então, e na sexta vocês vão anotar, tá bom? Tá aí, ó. O valor da sua frequência cardíaca antes do esforço físico, né? Foi de, bota aí, por minutos. O valor de sua frequência cardíaca logo após o esforço físico, anota de novo, que eu falei. E, por último, o valor da sua frequência cardíaca após 5 minutos do esforço físico. Foi de, né, batimentos cardíacos por minuto. Então, depois disso, quero que vocês respondam aí na página 50. Nós temos aí 3 perguntinhas, tá bom? Que é a conclusão. Que na primeira diz assim: os valores da frequência cardíaca obtidos foram diferentes? Por quê? Aí você vai dizer sim, aí vai dizer o porquê. 2. A respiração também não permaneceu igual nos movimentos de medição dos batimentos de cada um? Como você explica essa diferença? Bom, aí vocês podem usar as palavrinhas de vocês, tá? E a terceira, a resposta que você deu à pergunta do início dessa sessão se confirmou? Sim ou não? Que foi lá na página 49, tem aquela perguntinha lá, né? Bom, então, nós finalizamos a nossa aulinha de hoje. Fique com Deus, tenha um bom final de semana e respondam a essa experienciazinha, tá bom? Então, crianças do 5º ano, um cheirão e até a nossa próxima aula. Boa experiência!